questão importante, vem um outro aspecto. Esta informação, ela pode ser veiculada de qualquer maneira. Esta informação pode conter quaisquer dados, ou o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns parâmetros. O CDC estabelece parâmetros, sim. Quais são eles? A informação deve ser clara, a informação deve ser precisa e a informação deve ser de fácil acesso. Ou seja, o consumidor precisa entender o que está sendo cobrado. O consumidor precisa entender qual é o credor que pediu a inscrição, que pediu a abertura. E essa informação deve representar a realidade do contrato que não foi cumprido. Se eu devo R$10, é essa informação que deve constar no cadastro, e não uma outra informação qualquer. Lá eu preciso informar de maneira tal que o consumidor saiba o que está acontecendo, por um único motivo. Ele não solicitou essa informação, ele não pediu essa abertura. Por essa razão, muitas vezes, a informação prestada ao arquivista pode ser uma informação equivocada, uma informação falsa, uma informação que não corresponde com a realidade. Dessa maneira, cabe ao consumidor a oportunidade de se defender. Pode o consumidor, nessa situação, pleitear a correção desses dados para o arquivista. Portanto, a carta que é enviada tem esta finalidade, aliás, uma dupla finalidade. Primeira finalidade, tornar público, dar ao consumidor o acesso à informação. E a segunda, garantir ao consumidor a oportunidade de corrigir esses dados. Por exemplo, olha, essa pessoa está dizendo que eu sou o devedor, mas eu tenho prova de que eu já paguei a dívida. Ele está falando aqui que eu devo 100, mas na verdade eu devo apenas 10. Já que nós vamos prestar uma informação de uma pessoa, esta informação não pode ser qualquer informação, e sim a informação correta. A grande questão é que, muito embora correta, a informação, ela, de uma maneira ou de outra, acaba criando um problema para o consumidor. De um lado, o fornecedor tem um direito, de um outro lado, isso inevitavelmente gera uma restrição, gera uma dificuldade ao acesso ao crédito. Por esta razão, a informação restritiva, a informação negativa, ela não ficará por um prazo indeterminado neste arquivo. Ela não ficará eternamente. Existe um prazo máximo de permanência dessa informação. E a pergunta é, qual é esse prazo? É o prazo de 5 anos. Nenhuma informação restritiva ficará por mais de 5 anos dentro de um arquivo de cadastro de consumo, dentro de um banco de dados. É o prazo limite que nós temos. Lembrando sempre, nas aulas lá de Direito Civil, nas informações que vocês já tiveram, muitos já estudaram, ou mesmo as pessoas que não estudaram direito ainda e não se recordam. Diz o Código Civil, não o Código de Defesa do Consumidor, que a cobrança de dívidas tem um prazo, e esse é chamado prazo prescricional. Esse prazo prescricional, muitas vezes, não é compatível com esse prazo de 5 anos. Então, lembrem-se, o prazo para prescrever uma dívida não é, muitas vezes, equivalente ao prazo de 5 anos. Ele pode ser maior ou até mesmo menor. Para o direito do consumidor, não tem exceção. Sempre 5 anos. Então, fique atento, telespectador. Mesmo que você tenha uma dívida que tenha prescrito antes, ela pode continuar, eventualmente, num cadastro restritivo. Esse é o prazo que nós temos. Não existe a possibilidade de ampliar esse prazo. Jamais. E a dúvida é, este prazo é contado a partir do quê? Este prazo, ele vai ser contado a partir do momento em que ocorre o não pagamento. A partir do momento em que você está inadimplente. Você tinha uma parcela para pagar, tinha um contrato para cumprir e deixou de efetuar o pagamento. A partir desta data em que está constituída a sua mora, o seu atraso, eu posso pleitear a inscrição. E desta data ele permanecerá por longos 5 anos.
Muito bem. A qualquer momento, esta informação pode ser modificada. O que isso quer dizer? A partir do momento em que você efetuar o pagamento da dívida, a informação necessariamente precisa desaparecer. Esse é o ponto fundamental. Não posso manter uma informação restritiva de uma pessoa que já cumpriu os seus deveres, que já pagou o que deveria pagar. E o ponto fundamental, que ainda nós não comentamos, é o seguinte: até então, só estou falando de informações negativas. Mas nós temos também, ao lado dessas informações negativas, algo que é feito no nosso dia a dia, o chamado cadastro de passagem. O cadastro de passagem, ele não é disciplinado pelo CDC. Aliás, poucas pessoas sabem da sua existência. Todas as vezes que você, consumidor, entra numa loja e tem interesse na compra de um produto e quer verificar se você pode ou você não pode fazer uma compra a prazo, por exemplo, o fornecedor ou o lojista, ele pode consultar os seus dados e vai verificar se você está com restrição ou não. A partir do momento que ele faz uma consulta, o arquivista, ele entende que alguém está verificando as suas informações. Consta lá a chamada passagem. O sujeito entrou numa loja para verificar se ele tinha ou não tinha interesse na aquisição de um produto. Este cadastro de passagem não é restritivo, e ele acaba tendo um outro tratamento. O CDC se preocupa, pelo menos até então, apenas essas informações que vão inibir o crédito, que vão dificultar a vida do consumidor, estabelecendo, portanto, algumas regrinhas rígidas e bem definidas. Prazo máximo de 5 anos, as informações prestadas devem ser claras, devem ser objetivas, e eu devo sempre dar a oportunidade ao consumidor para corrigir esses dados, e mais ainda, eu preciso comunicar, sempre, uma comunicação por escrito. Diante disso, chegamos ao ponto que interessava. Vocês podem me perguntar, você que está sentado aí assistindo o nosso programa: professor, se eu um dia sofrer uma restrição por um problema, o que eu faço? Bom, lembrando sempre o seguinte: a restrição de crédito, ela é uma prática permitida. Você não pode ter uma autorização para continuar comprando se você não consegue cumprir outros compromissos. Se você tem na sua vida alguns compromissos que você não conseguiu cumprir, primeiro resolva eles. Mas aí que está o ponto fundamental. As pessoas olham muitas vezes o banco de dados como uma coisa ruim, mas ele serve muitas vezes para educar o consumidor. Se você não paga, se você não é bom pagador, você não vai poder consumir mais. Mas ele também tem uma outra finalidade. Ele tem a finalidade de controlar o crédito, evitando assim um acúmulo do risco. Quanto maior a inadimplência, pior é a nossa situação, especialmente para as pessoas que pagam, porque o valor dos juros e da taxa leva em consideração esses aspectos. Então ele tem uma finalidade importante, ele tem lá uma razão de ser. Mas se você está passando por esse problema, qual é a sua providência? Qual a providência pode ser tomada? Se você sofreu uma restrição indevida, você pode acionar o judiciário. Por quê? Porque a restrição indevida gera uma restrição de crédito. A restrição indevida, ela permite um abalo de crédito. E ao falar do abalo de crédito, nós estamos falando de uma modalidade de dano moral. O dano moral atinge um elemento do que a pessoa é, do que essa pessoa representa na sociedade. E o crédito, na nossa sociedade contemporânea, é um aspecto fundamental. Ninguém consegue viver praticamente sem ele. Por essa razão, você pode, eventualmente, se ficar constatada uma inscrição indevida, ingressar com uma ação indenizatória pleiteando o dano moral. Mesmo que você não tenha acesso a um advogado, dependendo do valor desse dano, você pode procurar o juizado especial, o antigo juizado de pequenas causas, para pleitear valores a esse título de dano moral. Mas além da possibilidade de pleitear o dano moral, você também pode pleitear a exclusão dessa restrição. E aí vem um ponto que algumas pessoas às vezes esquecem. A exclusão, ela